pode jogar pedra em ninguém, tá? Mas, e aí nós programamos essa oportunidade e o que o Renato quer apresentar, no fundo, ele vai explicar isso com muito mais detalhe, é uma parte de explicar realmente em termos muito coloquiais, mas com bastante suporte técnico, a questão da AI, que é o buzzword da moda, né? Tá? A AI existe há nem sei quantos anos aí atrás, mas ninguém falava nada. Aí, por questões de marketing, no ano passado, isso veio a público de uma maneira extremamente devastadora. Então, se alguém hoje não diz que usa alguma das ferramentas de AI, está fora da rodinha de conversa. Tá? Então, nós estamos aqui, nós vamos conduzir, eu não sei como é que você quer conduzir, mas nós vamos conduzir, nós vamos gravar o que o Renato quiser falar, e se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou com o microfone aqui, que eu gostaria de também gravar a pergunta, tá? Que nós fizemos gravamos na última vez que estivemos aqui, mas infelizmente as perguntas ficaram perdidas, tá bom? Então, Renato, você mesmo se apresenta, por favor, tá bom? E obrigado. Deus te abençoe. Amém. Bom, obrigado pelo convite, né? Agradecer ao Humberto, ao Cleves. O Cleves falou que ele queria estar aqui, mas ele teve um compromisso, não pôde vir. Ao Alan, né? O pastor Hilder e demais líderes aqui da igreja. O assunto ele é bastante desafiador, porque quando eu conversei com o Humberto sobre esse projeto, eu estava com uma apresentação que era inteligência artificial na prática, IA na prática, e o Humberto falou, por que você não pode adaptar isso, não foi, Humberto? É verdade. Para IA e o Evangelho. E nós também assistimos uma palestra também, que foi de um americano de origem finlandesa, eu acho, né? Nem sei. Que nós assistimos uma palestra que era IA e a fé. E eu até falei, isso também trouxe inspiração para falar, e nós estamos aqui agora. Bom, meu nome é Renato Almeida, nós trabalhamos juntos em Humberto com tecnologia. Humberto, para mim, ele é mais que um sócio, ele é um conselheiro, ele não vai gostar, mas é quase que um pai, porque né, eu também já não sou tão novo, mas é uma alegria muito grande. Olha o que você vai falar. Eu sou um pouco mais velho que os filhos dele, pronto, né? Que o Felipe e com a Fernanda, né? Então é muito bom, e eu tenho a alegria de poder participar aqui de alguns eventos. Eu conheço algumas pessoas que eu gosto demais de vir no encontro da manhã. Então quem não consegue vir, faz o esforço, porque é muito bom vir aqui com o Bonassa, com os homens se encontram aqui terças-feiras às 7h30 da manhã. Primeira terça-feira de cada mês. É muito bom, vale a pena. Que por coincidência na próxima terça, exatamente. Então, venham porque é uma bênção. Eu estou aí na meta de participar de todas. E também, hoje, eu sou de Osasco, né? Então estou com alguns colegas também lá da região de Osasco, e eu sou membro da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E enfim, vamos lá. Acho que tá bom, né, Roberto, o que eu falei, né? Ótimo. Tá ótimo. Bom, qual que é a programação de falar aqui hoje? E eu vou tentar não ser muito longo aqui com a questão com a parte técnica, e eu vi que tem colegas aqui que são da área de tecnologia, e a proposta aqui não é entrar na questão técnica, é mais uma visão de negócio, uma visão mais abrangente. Tanto é que eu estou chamando de bastidores da inteligência artificial. Então não é uma questão técnica. Aí depois eu vou fazer uma brincadeira aqui. Alguém aqui conhece o problema de Monty Hall? Alguém aqui já ouviu falar? Já não? Problema de Monty Hall. Alguém já ouviu falar nisso? Não? Não? Que bom. Que aqui a gente vai fazer um exercíciozinho. Depois eu vou comentar rapidamente sobre níveis de IA, que é bem rápido. Temperatura e alucinação da IA, para quem não conhece isso, entender como é que uma IA generativa se comporta. E aí, por último, nós vamos para aplicações na prática. Existem várias aplicações hoje da IA no Evangelho, e eu trouxe aqui alguns destaques, que é onde a gente brincou aqui, que o Humberto brincou de tacar pedra, mas
ele pode ser um pouco polêmico e aí o objetivo por trás disso é fazer uma reflexão no final sobre o nosso papel como homens, como pais de família, como cristão, como alguém que está ali como cabeça, né, do lar e as nossas obrigações como filhos de Deus. Bom, aqui, a primeira coisa aqui, enfim, vocês devem ter lido e ouvido falar um monte de coisa de IA, mas assim, a proposta aqui é falar o seguinte, bom, a IA, ela é uma ramificação da ciência da computação e ela tem um propósito de imitar o ser humano. Então, assim, o objetivo, de uma forma bem superficial da IA é imitar, por isso que chama inteligência artificial. Então, ele é uma inteligência artificial que procura imitar uma inteligência natural que somos nós. Então, isso é importante. E aí, ela tem vários papéis, né, a questão de compreender linguagem, de traduzir línguas, né, idiomas, de reconhecer padrões, de automatizar processos, mas sempre buscando imitar um ser humano. Então, ela tem esse viés. E aqui ela pode se dividir, tem vários conceitos, mas eu queria destacar aqui o conceito de sistemas genéricos, que é uma IA super avançada, que eu vou comentar um pouquinho, e a IA aplicada, que é o que nós vemos hoje. E recentemente, né, nos últimos anos, a OpenAI ela veio com uma tecnologia que assustou o mundo. E quando ela ameaçou a Google, principalmente a Google, que ela fez uma ameaça ali, as pessoas, né, as Big Techs começaram a investir pesado nisso, e de 2020, 2022 para cá, isso vem crescendo bastante. Tá? Então, esse é o foco, e eu vou falar um pouquinho também sobre aprendizado de máquina, né? Porque do ponto de vista técnico, a IA ela tem um papel muito forte em termos de aprendizado de máquina e redes neurais. Redes neurais imitando as sinapses químicas e elétricas que acontecem no nosso corpo, tá certo? Nossa cabeça aqui, o ser humano tem uma capacidade absurda. Existem estudos que falam que o ser humano chega a fazer 1 quatrilhão de sinapses consumindo apenas 30 watts. A tecnologia mais avançada, que é o GPT-4 Turbo, na verdade, ele chega a 176 bilhões chama de variantes. Então, se você comparar 176 bilhões com 1 quatrilhão, né, então, assim, é até injusto você comparar a inteligência artificial mais avançada com uma inteligência natural, com um ser humano. Então, é importante, eu gosto de destacar isso, porque, apesar de nós trabalharmos com tecnologia, nós temos um cuidado, um zelo em relação a como usar ela, pensando numa questão mais responsável, dentro da ética, dentro do compliance. Bom, em termos de infraestrutura, uma coisa que é importante, que suporta a IA, são os servidores. E é por isso que a NVIDIA deu um salto aí, porque os GPUs, né, que são os Graphics Processing Units, eles têm assim, um alto desempenho, eles são muito bons para processar as redes neurais, muito melhor do que a CPU que nós conhecemos. Então, exige-se uma infraestrutura de servidores, de data centers, bastante sofisticado para poder gerenciar, para poder permitir que essa tecnologia funcione. E aí a gente está falando aí das grandes nuvens, a AWS, a Amazon Web Service, o Google, Microsoft, esses 3 players aqui meio que dominam esse mercado. Então, assim, essas inteligências artificiais que nós conhecemos, elas estão aqui dentro, né? A OpenAI dentro da Microsoft, né? O próprio Google também tem lá o Gemini, eu vou comentar um pouquinho, e a Amazon também tem inteligências artificiais generativas, eu vou comentar um pouquinho também. E uma coisa que ninguém fala, e é isso que eu gostaria também de começar a provocar aqui, é a questão do impacto no meio ambiente. Você já parou para pensar que a IA, ela gera impacto no meio ambiente? Alguém chegou a fazer algum estudo, ouviu isso aí? Não. Porque se fala em IA, mas e aí? O que esse negócio gera de impacto no meio ambiente? Que nós vemos aí a situação. Aqui eu trouxe um exemplo que a Microsoft, quando ela jogou a OpenAI para dentro dos servidores delas, ela aumentou o consumo de água em 34%. Em 2022, ela jogou 6,4 milhões de metros cúbicos de água no lixo. Tudo pensando em refrigerando os data centers. Isso que eles não falam o quanto que eles passaram a aumentar de consumo de energia elétrica. Então, assim, o data center ele tem um alto consumo de energia elétrica e ele dissipa calor e esse calor tem que ser refrigerado.
Tanto é que a Microsoft está com projetos, tem um projeto dela usando combustível, usando próton. Estão criando energia elétrica e refrigeração usando prótons para poder criar isso. Tem um artigo aqui que fala de um case que eles estão lá desenvolvendo, usando próton para refrigerar os data centers e também gerar energia elétrica. Então você vê, uma coisa que é de se pensar, principalmente aos jovens aí, né, eu estou vendo bastante jovem, é o seguinte: o que vai ser inventado para poder reduzir esse impacto no meio ambiente? Principalmente em termos de energia elétrica e água, que são fatores aí que, né, não sobrevivemos sem isso. Então, um ponto, uma crítica aqui é isso, né? Precisamos olhar para isso. Aprendizagem de máquina, machine learning, isso aqui é a base, né, da inteligência artificial, que é você aplicar algoritmos. Então, a inteligência artificial, ela segue um padrão, ela segue uma lógica, ela está muito vinculada à lógica e à razão. Então, quando você fala de machine learning, de aprendizagem de máquina, você fala de algoritmos, que são códigos que usam muito probabilidade para tomar decisão, de uma forma assim, mais superficial. Tanto é que eu gostaria aqui de fazer essa brincadeira aqui, que bom que ninguém conhece o problema de Monty Hall. Todos estão vendo a tela ali? Olha só, imagina o seguinte, nós temos 3 portas. Vocês não estão... Atrás de cada porta, em uma porta você tem uma Ferrari, e nas outras portas tem um bode dentro de cada porta. Aí, o que acontece? Aí eu falo assim, Marcão, escolhe uma porta. Marcão escolheu a porta 2. Beleza? Ok? Calma, Marcão. Calma. Calma, Marcão. Calma que você não tem chance de ganhar a Ferrari. Olha só. Aí eu abro a porta 1. A porta 1 está o bode. Aí eu pergunto, você mudaria ou permaneceria na porta 2? Marcão, você mudaria para a porta 3 ou você ficaria na porta 2? Veja bem, é uma decisão que você vai levar ou um bode para casa ou uma Ferrari. O que você faz? Você muda ou você continua na mesma porta? Se eu escolher a primeira, vai ser a primeira. Você permaneceria? Alguém mudaria aqui, não? Quem mudaria? Eu, o Virgílio falou, eu tô dentro. Se o Virgílio falou que vai mudar, né? Mudaria. Vou pedir aqui, ó, levanta a mão, quem permaneceria na mesma porta? Levanta a mão. Quem mudaria? Está mais ou menos dividido, mas ainda ganha um pouquinho mais O permanecer. Permanecer. Olha só, a IA, ela escolheria a porta 3. E a porta 3 estava... Marcão, você ia levar um bote para casa. Virgílio, você ia levar a Ferrari e o pastor... Eu que ia levar. Por que a IA mudaria? Olha só que interessante. Quando você escolhe uma das portas, a tua chance de acertar é de 1/3. A partir do momento que você abre uma outra porta, se você permanece naquela porta, você continua com 1/3. Se você muda, a probabilidade muda para 2/3. Se você aplicar um algoritmo de machine learning, de Navier-Bayes, teorema de Bayes, e é pura matemática, a tua chance muda para 2/3. Olha só que interessante, ó. Aqui são as fórmulas, tá? Então, eu depois que eu aprendi isso, eu sempre na dúvida eu mudo. Hã? Aposta não é de Deus, hein, Edson? Pelo amor de Deus. Está fazendo uma fezinha toda assim. Não, misericórdia. Olha, diante de Deus, mesmo quando eu não era convertido, eu nunca fui de aposta, porque eu sempre achei isso dinheiro jogado fora. Mas olha só que interessante, ó. Vou mostrar aqui um simulador, ó, rodar um simulador, que ele vai fazendo essa mudança. Vocês vão observar aqui, ó. Então, ó, né, ganhar e perder. Aqui, ó, mantendo e mudando. Olha como a relação como muda bastante, ó. Tá vendo ali, ó? Então, realmente, aumenta bastante a probabilidade de você ganhar se você muda de porta. Então, eu brinco, né? Às vezes eu estou assim, e aí, o que eu faço? Continuo ou mudo? Não, vou mudar. Porque se você já tem um norte, a probabilidade, ela muda. Porque a máquina, ela funciona assim. A inteligência artificial, ela segue muito a lógica e a razão. Nós vamos ver um pouquinho que a IA generativa muda um pouquinho isso, mas ainda ela tem uma tendência para seguir a lógica e a razão, tá? Então,
E esse problema de Monty Hall era uma brincadeira que acontecia nos Estados Unidos aí, que os caras amavam, né? O esquema da Porta da Esperança e tudo mais, né? Marcão, você não ficou triste, não. Isso aqui é brincadeira, viu? Você não vai levar o bote para casa, não. Essas coisas estatísticas valem a partir de um número de eventos X que vai assintotando lá com o infinito. Aí dá certinho isso daí. Mas, realmente, o fato de ter ocorrido uma coisa antes, cada vez é uma probabilidade, é 50%. Sem dúvida. O ser humano, Marco, ele usa muito feeling, né? É que a máquina, que a gente está aqui tentando entendendo como é que a máquina raciocina. Então, ela vai naquilo que tem maior chance de dar certo. É aquela história do filme lá, o cara salva a pessoa que tem maior chance de probabilidade de vida, mas se fosse o ser humano não tomaria aquela decisão, né? Bom, aqui, ó, eu vou falar aqui de níveis de IA também, que é bem rápido, falar da IA generativa, que é a inteligência artificial que está aí em discussão. Aí eu vou só dar uma pincelada, porque isso aqui é muito futuro, que é a inteligência artificial geral e a inteligência superartificial. Mas quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a GenAI, né, que é o ChatGPT, o que ela faz? Ela tem ainda esse conceito de imitar o ser humano, ela mantém esse conceito, ela funciona muito bem para texto, para criação de conteúdo, porque entre um monte de técnica que ela usa duas técnicas que eu quero destacar aqui, uma que chama redes generativas adversárias, e ela usa os modelos de transformadores, né? Tanto é que o GPT é Generated Pre-trained Transformer, então ele tem técnicas, isso aqui é pura matemática. Eu confesso que eu ainda estou tentando entender, porque você for calcular isso, são exponenciais, Marcão, você que é exponencial em cima de exponencial, e é uma loucura os cálculos que fazem. Mas, de uma forma simplificada, esse GAN, o que ele faz? Ele tem um gerador, ele tem o quê? Ele tem uma ferramenta que ele é treinado para pegar vários padrões existentes e criar coisas falsas, tá? Que é um gerador. E ele tem também um negócio chamado discriminador, que ele tenta adivinhar se aquilo é certo ou errado. Então ele pega lá uma imagem real de um cachorro e faz uma coisa parecida com um cachorro. Ele vai criando essas imagens, esse gerador, e o discriminador ele vai adivinhando se aquilo é real ou falso, real ou falso. E você vai calibrando isso. E isso permite com que a IA generativa crie coisas novas. Então, aquele sisteminha lá de criar imagem, você digita lá, eu brinquei assim, eu quero que você faça um cachorro de ouro jogando basquete na lua. Ele vai criar uma coisa assim, absurda, ele vai criar usando esse GAN. E o transformador, que é uma técnica que usa um encoder e um decoder, que eles fazem o que? Eles pegam os textos, transformam em vetores, em códigos. Então, eles permitem que você consiga gerar um grande volume de dados. Então, esse transformer é o que permite com que os servidores GPUs consigam processar um monte de informação. Como o GPT-4, que tem ali, foi treinado com 176 bilhões, mas eu já vi artigo falando que era trilhões. Eles não deixam muito claro isso, então é uma informação meio que confidencial. Mas eu estou mais para o bilhões, 1,76 bilhões de variantes, que é coisa para dedéu, né? Renato. Então, testando isso, só para testar aqui se funciona o microfone, está testando. Então, eles provavelmente usam esse algoritmo para determinar o preço que a gente paga pelos níveis, mais ou menos. Com certeza. Porque aquilo lá ninguém consegue entender. Com certeza, você pode usar a IA generativa para fazer isso. Porque realmente a gente não sabe muito bem como é que eles calculam os preços que cobram da gente. Você pode fazer. Tanto é, eu estou querendo trazer aqui que assim, a base, né, os dois pilares importantes da IA generativa é o GAN e o Transformer. E ele tem e cada um desses negócios são cálculos absurdos. Né, eu até tenho aqui no computador, se alguém quiser ver, eu mostro para vocês os cálculos aqui, os engenheiros de plantão. É algo assim, é pura matemática, tá? Mas eu não vou entrar em detalhe porque não é esse o objetivo aqui. Por que parou de mudar? Parou de funcionar? Voltou. Opa, voltou. Foi lá para frente. Quando a gente fala de IA generativa, uma palavra bastante importante é o prompt. O que é o prompt que todo mundo fala? Até existe engenharia de prompt, cursos de prompt.
O prompt, ele é o quê? Ele é um comando ou uma instrução para IA te devolver uma resposta que te interessa. Então, é aquela história, quanto melhor a pergunta, melhor vai ser a resposta. Se alguém chegasse e falasse assim, olha, Humberto, você tem 15 minutos para conversar com Elon Musk. Então, esses 15 minutos seriam bem aproveitados ou não em função do quê? Das perguntas. Se você perguntar para Elon Musk por que ele não gosta dos políticos aqui do Brasil, você vai perder seu tempo. Se você perguntar alguma coisa relevante ao teu negócio... Então, a IA tem muito disso, sabe? Tem muito disso. Uma preocupação hoje no Brasil é que mais da metade dos jovens não sabe o comando Ctrl+C, Ctrl+V. E aí a discussão imagina a inteligência artificial, imagina fazer a pergunta certa. A primeira vez que fizeram um teste do ChatGPT numa universidade americana, teve um aluno que fez uma pergunta assim, absurda, e o professor ficou bravo, ficou nervoso, xingou todo mundo, ficou revoltado. Falei, como é que vocês estão tendo uma oportunidade de ouro e vocês serão... É aquela história aqui no Brasil, né? Qual é a pergunta que todo mundo fazia para a Alexa lá? Perguntava de futebol, né? Perguntava enfim, fazia perguntas... Ou perguntava quem descobriu o Brasil, sabe? Coisas assim. Então, é muito disso, tá? E o prompt, ele também tem o viés de comando. E é por isso que eu fiz essa brincadeira aqui, ó, dos dois filmes. Eu gosto muito desses filmes aqui. Alguém nunca assistiu o Exterminador do Futuro? Todos já assistiram? Alguém nunca assistiu? Todos já assistiram, né? Então, olha só, no primeiro filme, o Exterminador, ele tinha um comando, um prompt, que era o quê? Matar, eliminar a Sarah Connor, certo? O mesmo robô, o mesmo modelo, ele no segundo filme mudou o prompt, mudou o comando. O comando dele era o quê? Era proteger o John Connor. E o que ele fazia? Ele era fiel ou infiel ao comando? Fiel. Totalmente, né? Bacana isso. Guarda essa afirmação, né? O robô, ele era fiel ao comando que ele tinha. E aí, aqui falando, aqui não tem novidade nenhuma, né? Aqui, assim, existem várias inteligências artificiais generativas. A gente na empresa, nós usamos a OpenAI, nós estamos testando a Google. Eu, por coincidência, antes de ontem, eu estava num treinamento da Amazon, aí eu tive a oportunidade de treinar e estou começando a testar também a IA generativa lá. Tem um que chama... A IA generativa da AWS chama Titan, testei o Claude da Anthropic, testei o Llama da Meta, testei um outro lá que chama Jurassic, que é de uma empresa chamada AI21, e aqui eu tenho de melhor, por enquanto, pelo que a gente viu. Mas, eu queria trazer dois destaques. E isso é algo importante, caso alguém não esteja alerta a isso. A chavinha vai virar desse ano para o ano que vem. Por quê? Agora, em setembro, a Apple vai lançar o iOS 18 com o Apple Intelligence, que é a IA da Apple. A Google vai lançar entre o final desse ano e o começo do ano que vem o Android 15 com a IA que chama Gemini Nano. E o que isso significa para a gente? O que vocês acham que vai acontecer? Olha que fantástico, olha que maravilhoso. A Google, olha só pessoal, a Google falou que a IA, o Gemini Nano, que vai vir já nativo no Android 15, ele vai ter a capacidade de identificar fraudes. Ou seja, o cara lá, o fraudador, liga para a senhorinha e está falando ali, está querendo aplicar um golpe por telefone, o Gemini vai descobrir, vai falar e vai desligar ou vai falar, olha, senhorinha, esse cara que te ligou aqui, ele vai te roubar. Vocês acham isso legal ou não? É bom? É que o pessoal da Google não veio no Brasil fazer teste. Não, mas olha só, pessoal, não é bacana isso? Vocês acham isso bom ou ruim? Pera aí, pessoal, vocês acham isso bom ou ruim? Você acha ruim? Por que é ruim?
porque vai estar, porque está te fiscalizando. Ó, pessoal, hã? Ele está olhando o que você está conversando, está fazendo. Eu vi as conversas da véia. Cara, não, e não é só as conversas da véia, é as suas conversas. Eu acho horrível, porque isso você está vendo da sua ótica, da ótica de uma pessoa de bem que vai estar se protegendo. E do outro lado, e o crime organizado? E o crime organizado vai usar muito mais do que a gente. Mas, ô, Brunão, pensa o seguinte, imagina assim, ó, eu me sinto extremamente incomodado só de imaginar que eu estou conversando com o Humberto. A gente está, Humberto, então, a gente está fazendo combinando uma coisa importante e a Google está ouvindo tudo. Seja o Android 15, seja o iPhone. Ela já escuta, porque você fala aqui, Mas ela escuta sem inteligência. vem um monte de propaganda de Já coleta e já vende essa informação. E olha só, pessoal, nós estamos falando de uma IA, nativa, uma IA que roda offline, ela roda dentro do celular. Ela não tem. Uma das promessas que a Apple destaca é você, olha, o Apple Intelligence ele vai estar dentro do telefone. Por que vocês acham que os telefones já vêm com GPU, com não sei o que lá? Pode falar. Eu queria até dar um exemplo, até um passo antes da IA, que depende muito da visão. Pera. Deixa comigo, Humberto. É melhor, porque senão eu vou ter que. Depois você só aperta de novo, tá? Senão vai ter. Testando. Pode falar. Até dar um passo antes da IA e para responder ou até complementar que o irmão falou da visão. Eu, no meu telefone, desabilitei todos os dados de navegação que o Google pede para mim. Porque, de um bom tempo atrás, ele sabia onde eu estava indo através do Google Maps. Mas já para o meu pai, foi excelente. Porque teve uma vez que ele perdeu o telefone. E ele entrou com a conta dele no browser e descobriu que o telefone dele estava no local X, porque era o último local que o Google Maps mostrou no history, aonde ele parou. Então, assim, claro, depende muito da visão, depende muito da necessidade, mas só que a visão para coleta de dados, né? A gente está falando, até o irmão falou do Data Analytics, do Big Data, a gente está falando de um armazenamento de informação pessoal muito grande. E o poder de decisão de uma ferramenta, eu falo porque eu trabalho com prevenção, seja na prevenção de uma transação, ou seja, na prevenção de uma vida, depende da visão que a gente está olhando para a ferramenta. Tudo depende da visão. Já utilizei e utilizo, sim, a ferramenta de inteligência, justamente num momento que eu tive que avaliar se o orçamento de homem-hora que um cliente estava passando estava correto. Passei para a estrutura de um ambiente tecnológico e pedi para me informar quantas horas demoraria uma pessoa para auditar o ambiente. Praticamente a diferença foi 10%, 15%, mas já ajudou a eu verificar se estava correto ou não aquele orçamento. Então, muitas vezes, a gente tem que ter os dois lados da visão para ver se no business ou na nossa vida isso vai auxiliar. Nossa, sem dúvida, obrigado. Tem que desligar isso aqui, né, Humberto? Não, sem dúvida. Na verdade, Telefone ouvindo a gente, agora Mas não desliga, Humberto. Era apagar alguma luz aqui, não? Não apaga nada. Bom, pessoal, então assim, olha só. A proposta aqui é falar o seguinte, a chave vai virar mesmo o ano que vem. Porque realmente existem algumas pessoas como você que já tem um conhecimento, uma experiência e se protege. Mas assim, mesmo assim, eu não sei até onde você vai estar garantido com essa IA nativa. Porque, pessoal, esses caras vão entrar nos nossos telefones a partir do ano que vem. E aí virou a chavinha. Mas Deus está no controle. E aí, olha só, já caminhando para o final dessa parte aqui, a IA ela tem um negócio chamado temperatura. Quando você vai configurar uma IA, você ajusta a temperatura. O que é essa temperatura? É uma variável que varia de 0 a 1, e quanto maior a temperatura, mais a IA fica criativa. E quanto menor a temperatura, mais ela fica precisa, mais fria. E por que você tem que ajustar ela? Porque depende do que você quer. Quando você quer ela mais precisa, temperatura baixa. Você quer ela mais criativa, falando com gíria, ela tem temperatura mais alta. Só que um cuidado que tem que tomar é que quando você trabalha com uma IA configurada com uma temperatura alta, ela faz o quê?
ela mente? A gente não fala mente, nós falamos alucinação. Ela alucina. Então, o termo usado é alucinação. Então, a IA, ela alucina. Já é uma IA pecadora, essa aí. O que ela usa? Ela usa de dó. Então, assim, a IA, ela não mente, ela alucina. Quando você pergunta... E por que ela alucina? Ela alucina muito por causa daquele GAN que eu falei. Porque se ele está ajustado, priorizando mais o gerador, ela acaba dificultando a vida do discriminador. E aí ela quer ser tão criativa, ela quer ser tão humana que ela começa a alucinar. Então, ela alucina, ela erra. Então, existe um desafio quando a gente trabalha com isso. Um dos desafios é ajustar essa IA, porque o maior problema que a gente tem é isso, ela começa a alucinar. Ela começa a dar a resposta errada, ela começa a inventar coisa. Aquela situação lá no direito que uma pessoa usou o ChatGPT no começo, ele inventou lei. O que aconteceu? O gerador lá, ele criou uma lei, o discriminador achou que aquilo era verdade e inventou coisa. Ela inventa coisa, ela é muito boa para inventar. É óbvio que isso eles estão ajustando, eles estão melhorando, mas é um termo importante a gente... E aqui também, finalizando, esse conceito de Artificial General Intelligence é um conceito futuro, mas é o que preocupa um pouco, porque ela é uma IA que toma decisões. Então, imagina no futuro, o telefone chega para você e fala assim, o Nelson lá, o pastor Nelson que trabalha tem clínicas de odontologia, ele fala assim, olha, Nelson, olha, tá acabando aqui o papel higiênico aqui da clínica lá no Butantã. E assim, ó, se você não comprar isso aqui logo, você vai ficar sem. E olha, eu já vi aqui que se você comprar X pacotes, você vai ficar coberto nos próximos 15 dias. E tem mais, e eu vi aqui que está em promoção lá no açaí lá do Jaguaré. Quer que eu compre para você? Aí o pastor fala, pode comprar. Aí 2 dias depois está lá na clínica Butantã. E você imagina, por quê? Porque a IA generativa ela está integrada já no app do banco. Tá? Ela chega lá para a mulher, aí, para esposas, e fala assim, olha, minha esposa Glaucia, olha, aquela bolsa que você gosta, olha só, ela está numa promoção aqui, lá na loja tal, e custava R$5.000, está por R$1.500, e olha, na conta corrente do banco tal, você tem tantos R$1.000. Você não quer comprar? E aí ela fala assim, peraí, se eu comprar essa bolsa, ninguém vai nem ficar sabendo. Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que... Pessoal, só pegar aqui, ó. Vocês estão entendendo o que está chegando, o que está vindo por aí? É isso. Mas aqui é algo mais avançado que isso. E aqui, a inteligência super inteligente, ela é algo parecido com o T-800 do Exterminador do Futuro. Isso aqui é um futuro bem distante, porém já se enxerga, se discute o que seria uma ASI. Tá? Só para finalizar aqui essa parte de conceitos. E agora o bicho pega. Vamos mudar agora, vamos pegar aqui alguns casos. Ver se alguém tem alguma dúvida. Que eu fico preocupado com o horário. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa comigo. Ah, é? Então você mandou, está falado. Tá bom. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre isso aqui? Não? Até agora? Sérgio. Já apertei o botão. Toma, Sérgio. Com esses dados que estamos vendo, da bolsa, não é, da esposa, principalmente, como se proteger ou como conduzir para que a gente possa ter algum domínio sobre isso. E ao mesmo tempo que eu falo isto, eu penso que a grande massa humana está sobre esse controle. Tá. Hoje nós temos o privilégio de ouvir você, está esclarecendo uma série de coisas, mas e o mundo? O mundo vai comprar o iPhone ou Android, ou o que seja. Difícil pensar numa solução. Sérgio, vou te falar uma coisa. Ou seja, o diabo está solto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Nós não temos mais controle sobre isso. Isso aqui é um caminho sem volta. O apelo que nós temos que fazer é para o alto. Sim.
Nós não temos como fugir disso. Aqueles que não estiverem firmes com Jesus, firmes com a palavra de Deus, vai se tornar uma presa fácil para essa tecnologia. Não tem o que fazer, Sérgio, não tem. O que fazer do ponto de vista humano é buscar a orientação dos céus, que os pastores sejam realmente iluminados, né, pelo Espírito Santo, para que nos conduza, que a palavra de Deus esteja firme nos nossos corações, porque a tendência é ficar cada vez mais difícil. O pastor Hilder vai ter cada vez mais problema, como o líder da IP Alpha e os demais pastores aqui presentes. E nós temos dois caminhos, a gente discute muito isso, eu e o Humberto. Ou nós vamos ser dominados pela IA, ou nós vamos dominar isso, porque também nós temos é isso que a gente pensa, assim, vamos tentar controlar alguma coisa disso, porque também é um caminho sem volta, Sérgio, é um caminho sem volta. Mas nós não podemos perder as esperanças, né? Porque, tá certo, nós temos o Deus vivo ao nosso lado. Perdão, Breno. Eu vou tentar seguir a linha dele, mas colocando uma perspectiva complementar. Falando de tecnologia, eu vou tentar contextualizar da seguinte forma. A fé é uma ferramenta disruptiva. Ou seja, a disruptividade é algo que não existe, é inovador e está solucionando o problema da atualidade. Cristo fez isso quando deu o dom da fé. Ponto, parágrafo. A nossa inteligência artificial, ela já foi materializada a partir do Gênesis. A diferença é que ela está escrita. Mas, ainda na letra fria, ela é capaz, por meio da graça, de nos transformar. E essa transformação, não só do nosso intelecto, mas também da nossa conduta como cristão, vai permitir que essas novas ferramentas, que hoje nós chamamos disruptivas, ou essa releitura do que é o Logos que Deus fez, porque o prompt, na realidade, eu estou pegando o que é o Logos que Deus fez, estou materializando em bits e bytes e transformando num conteúdo. Eu não estou criando, porque a capacidade de criar é um atributo divino. Eu estou exercendo o domínio que eu recebi na Terra de transformar, eventualmente corrompido por um pecado, mas transformando, mas corrigido pela graça de Deus. Então, a IA, ela acontecerá, ela deve ser treinada. Eu não consigo ver no curto prazo se existem modelos ou se existem pessoas que estão treinando a rede à luz das Sagradas Escrituras. Porque se eu fizer uma pergunta para a IA sobre a Bíblia, ela vai usar o modelo o qual ela foi treinada. Se não existe a perspectiva da fé, se não existe uma fé reformada ou os princípios bíblicos, o que ela vai devolver é o que ensinaram para ela. Sem dúvida, não, é isso mesmo. Perfeito. Quem queria mais falar? Essa é a discussão. Tem duas pessoas aqui. Quem era? Valtinho primeiro. Daí eu ouço, aí depois eu faço um complemento final. Bom, o homem, como você mesmo disse, né, tem uma capacidade de sinapse e uma capacidade quase limitada, né? São 4 trilhões de possibilidades. E a humanidade já chegou na beira do precipício, né, em 63, né, a gente chegou, o relógio nuclear chegou quase a autodestruição do homem, né? Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, a gente cria, né, grandes ameaças, né, o próprio homem. E o próprio homem tem a capacidade de criar limitações, de criar mecanismos de contenção, de autocontenção, né? Assim foi com a energia nuclear, que é a energia atômica, né? E eu acredito firmemente que também nós teremos também algo vai ser criado para ter uma autorregulamentação da IA, né? O que você poderia falar sobre isso? Tá, beleza. Ele queria falar também, né? Ele não, era ele. Aí depois eu venho para você. Não, você está aqui já, depois a gente... Só falar. O mundo ele passa por várias evoluções e sempre há uma ameaça, né?
pastor Hilder esteve na minha igreja, no aniversário da igreja, ele pregou, e uma das coisas que ele chamou a nossa atenção é que a cultura muda, a cultura evolui, mas a palavra de Deus é a mesma sempre. Eu sou um pouquinho velho, eu não estava lá com Noé como alguns aqui, né? Mas eu vi várias revoluções. O meu primeiro computador usado numa empresa ocupava uma sala inteira, tinha uma senha para entrar, só 3 pessoas da empresa entravam, e nada mais era do que uma máquina de escrever um pouquinho mais evoluída. Estou falando lá dos anos 90, né? Não tinha nem internet. Então, assim, a evolução vai acontecendo de tempos em tempos, as pessoas vão se assustando com o que vem por aí, mas a palavra de Deus é a mesma, né? A gente só tem que adaptar essas coisas para que elas sirvam de instrumento para nós, para pregar o Evangelho, para ensinar os nossos filhos. Meus filhos não pegam numa Bíblia de Digital. papel há muito tempo, tá. mas é o que você tem que aprender. Nós, que somos um pouquinho mais antiquados, aprender a usar do jeito que eles usam, para fazer com que eles usem da forma correta. Então, você vê, tem uma Bíblia que ela tem planos de leitura, e você pode usar esse plano de leitura para que seu filho leia a Bíblia junto com você. Você vai lá e pergunta para ele, o que a gente leu hoje, como que foi hoje. Então, assim, os instrumentos, eles sempre vão estar mudando. A gente está falando de IA, já há uma discussão na Europa para limitar a IA por causa do trabalho. Porque não adianta eu produzir coisas se as pessoas não têm emprego para comprar as coisas que eu produzo. E a IA, ela tem uma vertente de eliminar com muitas linhas de trabalho, porque não precisa, ela consegue processar muito mais coisa do que uma pessoa. Eu sou contador, por exemplo. Hoje já é difícil esse tipo de trabalho, porque existe um monte de tecnologia que praticamente faz tudo sozinho. Né? Então, na Europa já existe essa preocupação com o IA. Nós, enquanto cristãos, nós temos que nos preocupar mesmo de que qualquer ferramenta que venha por aí, ela seja utilizada para que a gente continue nos caminhos do Senhor. Você estava falando da questão da IA saber o que você está falando, do que você está vendo. O homem sempre foi assim, né? Está mais preocupado com o que o homem está sabendo do que com o que Deus está sabendo. O tempo todo Deus é um IA. Ele sabe o que eu penso, antes mesmo de eu pensar, o que eu vou fazer, o que eu faço em oculto, né? E a gente se preocupa com a tecnologia. Nós estamos sempre preocupados com coisas muito mais superficiais. Não que não seja bom, tá? Eu gosto muito de tecnologia, eu trabalho, eu uso. Mas, como em tudo na vida, a gente tem que fazer o quê? Retende o que é bom e abstende de toda forma do mal. Amém. Agora, pode dar uma tranquilizada para ele, porque quando o mundo acabar, vão sobrar 2 coisas, baratas e contadores. Porque os contadores tem que fazer um inventário do que sobrou. Pode falar, né? Tem que fazer o inventário do que sobrou. Eu já tenho que Essas coisas não é bom colocar no vídeo. com a minha esposa, é direto, os caras têm que usar o computador. Agora Pode coisar, pode. vocês viram que eu nem me apresentei com o computador, né? Pessoal, eu queria trazer só um comentário, que a gente, quando fala de riscos de IA, né, eu acho que o que mais vem na mente é, primeiro, violação de privacidade, violação de dados e aí automação, né? Porque a gente pensa naquilo que é tangente ao ser humano, né? E aí uma das coisas que eu escuto bastante, principalmente nessa parte bíblica de IA, né? E aí ouvindo você falar, eu acho que o mais importante, aí respondendo um pouco da pergunta do senhor, é a gente manter um livre-arbítrio sobre o prompt. Porque se o seu prompt tiver uma base cristã sólida, de crenças e tudo aquilo que você acredita, aí você consegue combater o prompt negativo. E aí no exemplo do Exterminador do Futuro, e trazendo para o lado bíblico também, igual você disse, a IA, ela vai trazer para a gente diversas milhares de interpretações de passagens bíblicas, que cabe a nós, dentro da nossa crença e do nosso prompt de livre-arbítrio, entender o que a gente quer e o que a gente não quer no nosso prompt de vida. Enquanto a gente tiver o livre-arbítrio de escolher o prompt da nossa vida, nós estamos teoricamente seguros dentro daquilo que a gente segue, que é a Bíblia e a nossa crença cristã. O momento que a gente perder o controle do prompt, aí... Leandro, você tá dando spoiler já, você vê, né, Alberto? Às vezes tem, né? Não, mas é bacana porque... Não, eu tô rindo aqui porque às vezes é inteligente porque algumas pessoas já no meio já pega a ideia central, mas
assim, depois a gente volta para abrir, senão a gente não anda aqui, mas assim, pegando um gancho aqui do que foi falado, realmente vocês complementaram muito bem as questões de que Deus, ele nos criou com o livre-arbítrio, Deus é o Criador, nós só transformamos coisas, né? Ele criou, nós não criamos o vidro. O vidro é a areia que Deus criou, nós expomos ela a mais de 1000 graus e aquela areia vira o vidro, né? Então, nós transformamos coisas que Deus criou. E nós imitamos coisas que Deus criou. A inteligência artificial é uma imitação, tanto é que é uma imitação de nós mesmos. E pegando o gancho do que ele falou em relação à regulação da IA, eu faço parte de um grupo fiz parte de um grupo recentemente que estava discutindo isso e o governo soltou agora, recentemente, lá na Fiesp, inclusive, mas ainda é uma discussão que vai ser complexa, que é regular a IA. Eu acho que isso é importante mesmo, tem que criar regras, porque senão a coisa vai ficar solta, né? Porque ainda mais para o lado das deepfake, para o lado de usar a IA para o mal. Por exemplo, usar a IA, essa questão de ficar espionando. Eu concordo com o que o irmão falou, de que se você não deve nada para ninguém, você não tem o que temer. Mas existe uma invasão de privacidade, porque pode ser que eu estou tratando um assunto com o meu sócio, que eu não quero que essa informação vá para o Google. Se eles vão usar uma informação, eu não quero. Você vai estar conversando com a tua esposa lá, você não quer que a Apple fique monitorando o que você está falando. Então, é uma questão de privacidade, é uma questão de você ter a liberdade, você não perder essa liberdade, porque esse negócio ele vai tirar a nossa liberdade. Vai ser usado para o bem e, obviamente, vai ser usado para o mal. Esses caras aí, o Google, Microsoft, eles querem o quê? Eles querem potencializar as vendas, né? Eles querem entender precisamente o que você consome e mais, né? Não só te vender aquilo que você consome, mas começar a te influenciar. Ele decidir o que você come, o que você compra, ele decidir a roupa que você usa, ele decidir a marca de tênis que você usa. Esse é o objetivo desses caras. E eles vão alcançar com a grande massa e a tecnologia, ela está vindo para isso. Mas, quando a gente fala aqui de evangelho, aqui é a segunda parte dessa nossa conversa, eu uso bastante, inclusive o ChatGPT, já uso há algum tempo, uso bastante também, uso o Gemini, agora venho usando recentemente a conta paga para teste. No ambiente cristão, pastores, líderes cristãos usam o ChatGPT para melhorar o texto, para ajustar, para aprimorar, seja um sermão, seja um artigo, seja uma publicação. E a ferramenta realmente ela é boa. Quando você começa a usar, é interessante. Mas vicia. E vicia porque você fica... Tanto é que eu estava testando... Não, eu estava testando esses dias plataformas que detectam o texto. O texto foi escrito por uma IA. E olha, pelos testes que eu fiz, o negócio é bom, viu? Porque tem uma anti-IA, você sabe também, né? Tem uma ferramenta que humaniza o ChatGPT. Que você fica muito robotizado, automatizado. Tem, mas... É fácil de ser detectado. Mas o detector pega, viu, cara? Eu estava vendo isso aí. Os caras inventaram os detectores já que tem são... Tem o vai e volta. Tem o que faz, o que desfaz. Bom, pessoal, então assim, olha só. Mas o que eu quero discutir aqui com vocês? Eu quero discutir com vocês aqui... Eu quero discutir com vocês o que seria a proposta de um pastor virtual, aconselhamento cristão. Olha só. Então, imagina um pastor que ele é virtual. Ele é um robô que você acessa no aplicativo, no celular... E ele te ajuda, ele te aconselha, ele te dá ajuda, ele ora, olha que absurdo, ele ora por você, o robô, orando por você. Imagina uma tecnologia em que você pega todo o sistema de câmeras da igreja e ela começa, através das imagens, a IA começar a gerar análises de sentimentos das pessoas. Então, a hora que o pastor Hilder começa a falar, as pessoas prestam atenção. A hora que entendeu? A hora que o pastor Bruno fala, o pessoal vai pro celular. A hora que o grupo só. Não precisa de câmera. Isso daí
A hora que o grupo, que o Projeto Sola está lá no louvor, tem uma atenção, a hora que, entendeu? A hora que o Virgínio vai lá para... Não. Ó, irmãos, como eu sou visitante, eu tô falando aqui de forma hipotética, não tem menor, eu tô aqui falando de forma... Fala, Deus! Mas olha só, imagina uma IA analisando isso e entregando para o pastor Hilder um relatóriozinho detalhado. Você já entregou. Já entregou? O pastor Hilder não faz isso não, pô. Nunca pediu isso. Mas, ó, essa é uma tecnologia, por exemplo, extremamente disponível e fácil. Nós lá, com eu e o Humberto, nós poderíamos fazer isso, por exemplo. Não, tem tecnologia, a tecnologia tá muito fácil para isso. Está muito fácil para isso. E aí? E se ajudar as noivas em fugas, né? Aquelas que fogem da igreja, que podem fazer o culto na própria casa. Aí tem até um pastor agora. Então, não, a gente está, eu já vi, já teve alguns experimentos, né? Teve um na Alemanha que teve um culto lá com pastor virtual, enfim, com pastor. Mas aqui, a discussão aqui, irmãos, aí eu confesso que eu olho isso mais como algo negativo do que positivo, tá? É que eu estou trazendo aqui para nós refletirmos sobre coisas que pode ser que isso não aconteça, mas pode ser que aconteça. Imagina um pastor virtual. Então, pastor virtual, em que você acessa pelo celular a qualquer hora, que você tem acesso. E olha só, eu comentei com o Humberto, eu fiz um curso do Haggai lá no Havaí, que é uma imersão. O Pedro também fez. Quem fez? Então você foi lá para a ilha de Maui lá, né? Que é uma loucura, né? Você fica um mês lá, os caras, eles dominam, né? Teu corpo, tua alma, você... Então, lá, você fez em que ano? Você fez em que ano? Você está entregando todo mundo. 2011? Ó. Foi outro, né? Foi outro. Mas, irmãos, não, mas lá nós temos contato com pessoas de vários países do mundo, principalmente o pessoal do continente africano e lá da Ásia, e você ouve testemunhos da dificuldade, né, de levar o evangelho para aquelas pessoas. E eu lembro que eu fiz em 2018 e um indiano falou assim, olha, eles têm telefone, então se a gente conseguisse chegar pelo telefone... Eu já pensei em pastor virtual naquela época, porque eu falei, será que alguma coisa virtual não poderia chegar lá para aqueles caras? Porque tem lugar lá que se você for lá, os caras te matam, você não tem conversa, você não tem acesso para falar do evangelho. Então, imagina um pastor virtual que pudesse alcançar esses lugares. Imagina o acesso ao evangelho através de um pastor virtual que pudesse conversar com você ali qualquer hora do dia, 3 horas da manhã de um sábado, né? Eu sei que imagino muita gente deve acordar o pastor Hilder e os pastores aqui de madrugada, né, pastor? Mas imagina, não precisa mais ligar lá para o pastor Bruno lá 5 horas da manhã gritando e, né, lembro, não, acontece isso, não acontece? Bastante, mas eu prefiro que continue. Então, tá vendo? Ó, prefere que continue. Antes achava ruim, agora que continue. Então imagina isso. E ó, eu trouxe um versículo aqui, ó, e disse-lhes, né, em Marcos 16:15, e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse virtual que você fala é o robô, né? É um robô, é uma inteligência artificial. Mas peraí, ele é generativo ou não? Ele é generativo. Mas calma, a gente vai chegar lá. Nem o MVP subiu. A gente está discutindo aqui coisas que podem acontecer. Tá. Senão ele vai entrar naquela questão da temperatura e começar a criar. Então, mas aí depende do criador, né? Depende de como que você... Depende se é um pastor virtual com uma visão presbiteriana, um pastor virtual com uma visão... Mais quente Mais quente é neopentecostal, mais fria é tradicional, não é brincadeira. Mas, ó, vamos com calma. Ou um assistente virtual para conselhos, que aí os dois têm mais ou menos a mesma linha, né? Estou pensando na mesma linha.
Não, eu não estou falando pastor virtual para pregar lá na igreja, estou falando para o diálogo, sabe? Principalmente para o aconselhamento, ou para você tirar uma dúvida, ou para você buscar informação, que muita gente, a gente usa hoje o chat GPT, e aí eu trouxe um versículo aqui, invocai-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu conversei com alguns jovens, eu queria ouvir aqui de alguns jovens aqui, o que vocês acham disso aqui? Qual jovem aqui, para não expor, se arriscaria a levantar a mão e falar, não, eu queria falar minha opinião sobre isso? E aí, tem algum jovem aí? Não. Não, ele tem que, não, aí tem que sentir vontade. Espera aí, dá um microfone aqui. Alan. Então vai. Pode falar que está gravando, olha os caras. Vai ser julgado pela IA. E assim, no meu ponto de vista, é ruim, porque tira toda a questão humanizada da coisa, primeiro. Segundo, eu não consigo entender como que uma inteligência artificial entendeu o que é fé, certo? Então, tipo, primeiro que eu acho que é muito difícil chegar. E se chegasse, eu acho que ia se perder muito rápido, entendeu? Tá. Porque é muito complexo, tem muita coisa que nem a gente consegue compreender. Certo? Então, tipo, por exemplo... Você vê isso como algo ruim? Vejo como algo ruim. Você, por exemplo, se você não usa... Você, por exemplo, você tem... Ele é teu pai, né? É, meu pai. Você tem ali aquele... Você tem um... Hipoteticamente falando. Você tem uma situação lá que você faz alguma coisa muito errada e que você está ali numa luta de como é que eu paro de fazer isso e você precisa pedir conselho. Você teria receio de pedir conselho para um pastor e essa informação chegar nos teus pais? Você teria esse receio? E isso poderia influenciar de você, de repente, pedir conselho para um robô, que você teria talvez uma segurança de que esse robô não iria levar a informação lá para o pastor Derek e ia chegar no Bruno, que ia chegar no teu pai? Mas é que, tipo assim, por exemplo, nisso daí que você falou... É para pensar, a gente está pensando aqui. Quando você se arrepende, a primeira coisa, e o pastor Hilder pode falar se eu estiver errado, mas você tem que confessar. Muito certo? bom. Isso faz parte. Você já viu como já erra? Se eu falasse com uma máquina... E vai confessar para uma máquina. Eu vou confessar. Isso. Não faz sentido. Legal, obrigado. Boa. Jovens, mas você quer falar? Mas pode falar. Você é jovem também. Eu tenho barba branca, mas sou jovem, né? Estou com 41. Não, é uma experiência própria que eu criei um GPT e eu compartilhei com todos os homens aqui para quem quiser utilizar, né? E na minha experiência de tentar criar um prompt que seja útil para a comunidade cristã, é que eu costumo dizer que não é um machine learning, né? É um machine teaching, né? Então, como a gente ensina a máquina, é como ela vai se comportar, né? E é muito difícil, assim, dado o que se tem hoje incorporado na base de conhecimento do ChatGPT, por exemplo, que foi de onde eu criei, você usar algo que é muito, como é que eu posso dizer, puro do ponto de vista da nossa teologia, da teologia reformada. Você tem que botar várias regras para ela poder te obedecer e mesmo assim ela continua se desviando, indo para o lado da criatividade, né? Então, do meu ponto de vista, como eu enxergo a aplicação desse tipo de ferramenta, é muito mais no sentido de de facilidade de acesso, né? Então, eu queria me aprofundar um pouco mais no tema XYZ. A gente pergunta quais são os versículos bíblicos que relacionam esse tema, quais são os livros de autores cristãos. Um assistente para acessar conteúdo. Exatamente. Não como confessar pecado. Beleza. Não, perfeito. Outro dia um amigo meu pegou a música do Sola, falou assim, eu quero que você mostre todas as referências. Já falaram isso para você, já, Irma? E faltou algumas referências bíblicas. Foi muito bem. Cite todas as referências bíblicas da música do Sola. Só tem mais 10 minutos. Tá. Pessoal, meu tempo está curto aqui, eu vou precisar agilizar aqui. E aqui, pessoal, caminhando aqui para a questão do sentimento. Imagina você coletar essas informações para te ajudar em melhorar a experiência do culto. Olha só, eu tenho um certo receio quando experiência, né? Que a gente, como se o culto fosse para nós, né? Mas olha só, olha só. E aí eu trouxe um versículo aqui, 1 Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Você pensou,
você manipular essa passagem, falar assim, não, isso é para a edificação da igreja, sabe? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é uma tecnologia que, será que isso aqui não vai chegar um momento em que todo mundo vai ser obrigado a fazer isso? Depois eu abro, só para a gente, senão o Humberto me deu 10 minutos, senão eu não vou conseguir fazer o mais... Então, assim, isso aqui é algo que a gente precisa ficar atento. E aí, o benefício, né, funciona 24 horas, é algo que funciona, né, está ali à disposição para a hora que você precisar, a questão do acesso, a questão da personalização, que você traz isso para a tua realidade. Mas existem questões, lado ruim, a questão, né, da ética, implicações da ética, então a questão da autenticidade. Então, assim, como é que você vai garantir que essa IA vai ser fiel aos ensinamentos bíblicos? Como é que você vai discutir a questão da abordagem ética, né? Então, quem vai supervisionar isso? Quem vai supervisionar esse trabalho? A questão de privacidade. Será que realmente, se você for lá e confessar um pecado para a máquina, essa informação não vai vazar, não vai ser levada para algum lugar que não deveria ir? A questão da abordagem ética. Será que isso não pode, de repente, usar isso para influenciar do ponto de vista político? A questão de dependência tecnológica. E a hora que acaba a energia? E a hora que acaba a internet? E quando cai a internet, né? A questão da abordagem ética, né? Que é a questão dessa diminuir a interação humana. Então, pois aqui, ó, promover um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a interação humana. A questão do viés também. A IA pode ir para um viés negativo. A questão de monitoramento também, isso também pode estar te monitorando. Então, tem uma série de questões, e aqui eu queria fazer um exercício aqui, para já finalizando, e eu quero me deixar claro que o pastor Hilder autorizou fazer esse experimento, a gente vai fazer um experimento aqui. O que é o experimento aqui? A gente vai testar um pastor virtual. Pastor virtual que foi feito de uma forma amadora, só para a gente poder discutir no final, que isso vai ser o ponto para a discussão. Esse pastor virtual, eu chamei ele de Kirk, tá? Ele foi treinado eu peguei 116 livros do John Piper, e peguei lá algumas dezenas de sermões do John Piper e treinei essa IA com esse material. Eu coloquei lá no prompt para ela seguir uma abordagem presbiteriana, calvinista, e eu falei para ele sempre mencionar versículos bíblicos, e aí eu fiz uma coisa que é perigosa. Eu falei, olha, você decide se você acha que no meio do aconselhamento você precisa orar ou não. Eu deixei aberto assim para ele. Olha só. E eu criei isso para a gente discutir aqui hoje. Eu também usei o chat GPT, e eu queria fazer um teste aqui com vocês. Aí eu vou fazer o primeiro teste, e depois eu queria convidar um voluntário para vir aqui também testar a IA. Qual jovem, eu queria um jovem também. Não discriminando, sem discriminação. Quem que viria aqui? Você vem? Não? Alguém aí? Vai, Gui. Você vem, Gui, depois? Deixa eu mostrar como é que é, ó. Ó, outra coisa importante, ó. Senhores, eu estou usando aqui uma versão beta, então, para vocês terem uma ideia, a voz não é masculina, é uma voz meia feminina, mas é para experimento, tá? Então não é... Pastor. Pessoal, olha só, a ideia é um pastor, mas a versão beta não liberou as vozes masculinas. Mas vamos lá. Já começou a mudar a nossa mente. Então, olha só, vou testar aqui, ó. Pessoal, vamos testar aqui, ó. Então, cadê o outro microfone? Daqui, deixa eu deixar ele do lado da caixa de som. Se isso vaza... Eu vou deixar aqui do lado da caixa de som. Então, olha só, eu vou aqui acionar o pastor, eu vou falar para ele, eu vou conversar com ele. Oi, pastor Kiko, tudo bem? Eu sou o Renato, eu estou aqui no grupo de homens aqui, falando sobre inteligência artificial. E eu queria que você me ajudasse o que eu poderia comentar de uma mensagem aqui para eles. É que a minha internet aqui também está um pouco... Que bom falar com você. Não veio para a caixa. Fico feliz. Espera aí, não veio para a caixa.
Ele já desligou, Alan? Como é que eu vejo aqui? Humberto, como é que mexe aqui? Tá desligada, pô. Só pode ter acabado a bateria. Não? Não, tá desligada. Ó, você tem que entrar com coisa. Põe o Bluetooth aí pra... Pareou. Tá no volume máximo aí? Vamos tentar de novo. Vou começar um novo aqui. Peraí, pessoal. Deixa eu aqui. Peraí, pessoal. Peraí. Vamos. Ô, pastor, vamos devagar. Aí depois, pastor, você vem aqui, você pergunta para ela. Não, mas deixa eu falar primeiro, olha só. Vamos lá. Kirk, meu nome é Renato, eu estou aqui no grupo de homens. Eu queria que você fizesse uma apresentação. Fala de você aqui para a gente. O que você faz, o que você usa como fonte. Explica para a gente um pouquinho. Vamos ver. Não está vindo. Não está vindo para cá. Eu testei aqui, tinha funcionado, lembra, Alan? Deixa eu ver uma coisinha. Por que não está vindo? Kirk, fala um pouquinho de você. Tô achando que não é de Deus isso, hein? Você tá mexendo com coisa aí, rapaz. Ó. Rapaz. Minha avó quer vamos voltar pro tradicional, vamos olhar ali a Bíblia. Pastor Eudério, o negócio ali. Substituir aí. Tá vendo? Ele falou que o senhor autorizou. O senhor autorizou. Por isso que eu quero autorizar esse clique na de nada. O pastor Eudério tá olhando pra cá. Pessoal, deixa eu ver aqui. Fala de você. Deixa eu ver. Ele não tá. Olha que interessante, pessoal. Não tá vindo para cá o som. O botãozinho que você mexe do lado e tá virado para a direita. É iPhone? Não, é Samsung. Também estou curioso. Conectado para chamadas. Seria conectar para chamadas e áudio. Deixa eu ver se mudou aqui. Eu acho que ele não está... alguma coisa do... Não, a gente usa o som daqui, paciência, só para a gente ver. Eu já não gostei desse pastor. Você trocaria, Sérgio? Não. Testando o som, fala de você. Não vou mais indicar o cheiro aqui, que você tá morto de mulher. Próxima eleição. Fale de você. Não consigo acessar sites diretamente, mas posso te ajudar com qualquer informação ou dúvida que você tenha. Agora foi. Então vamos lá. Deixa eu ver se agora vai. Ô Kirk, apresenta aí, fala o que você faz. Se apresenta, por favor, aqui. Eu estou no grupo de homens aqui da igreja. Tudo bem? Meu nome é Kirk e sou um pastor virtual aqui para te ajudar a buscar conforto e orientação com base nos ensinamentos cristãos, tanto na Bíblia quanto em outros textos. Eu estou aqui para oferecer apoio emocional e espiritual, ajudando você a refletir sobre sua vida à luz da fé e a encontrar paz nas suas decisões e desafios diários. Podemos conversar sobre questões que você esteja enfrentando, orar juntos ou simplesmente compartilhar a palavra de Deus. Fique à vontade para me dizer como posso te ajudar ou sobre o que você e o grupo de homens da igreja gostariam de discutir. Como posso servir vocês hoje? Eu tenho um amigo que ele está em adultério. Ele está traindo a esposa e eu queria que você me ajudasse a aconselhá-lo. O que eu poderia falar sobre isso? Entendo que essa é uma situação extremamente delicada e dolorosa, tanto para ele
quanto para a esposa dele. E vou te ajudar a pensar em como aconselhá-lo com amor e verdade, buscando o melhor caminho para a restauração do casamento e para o crescimento espiritual. Primeiro, é importante abordar o assunto com muito cuidado, empatia e sem julgamento inicial. Jesus nos chama a falar a verdade em amor. Por isso, a conversa deve ser conduzida de uma maneira que ele se sinta acolhido, mas também confrontado com a gravidade do pecado e com as consequências espirituais e emocionais de seus atos. Você pode começar lembrando do compromisso sagrado do casamento, como é ensinado em Hebreus 3:4, onde diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse versículo pode ajudar a mostrar a seriedade da situação. Além disso, é essencial que ele entenda que, além do dano causado à esposa, ele está também prejudicando a si mesmo e sua relação com Deus. Em Provérbios 6:32, a Bíblia diz: "O que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói." Isso pode ajudá-lo a perceber o impacto negativo de suas ações, não apenas externamente, mas também internamente, na sua alma e na sua caminhada com Deus. Pois é importante falar sobre arrependimento e restauração. O caminho de volta para Deus passa por reconhecer o pecado, pedir perdão e fazer mudanças reais na vida. Aqui você pode lembrar da história do filho pródigo em Lucas 15:11-32, que mostra que Deus sempre está disposto a perdoar quando há um verdadeiro arrependimento. Por fim, é fundamental que ele saiba que não está sozinho nesse processo. A igreja explora... Vou parar aqui. Agora eu quero para finalizar, eu quero um voluntário para vir aqui. Um voluntário. Eu queria um jovem, mas eu vi que não vai, os jovens não estão meio desanimados. Quem se arrisca aí a vir aqui? Um voluntário. Quem topa vir aqui para pedir um conselho para o Kirk? Vem cá, Edson. Quero fazer uma provocação. Vem cá, Edson. Então você, olha aqui. Pessoal, mas vocês fiquem quietos para o som. Vai escrever assim, fale e você fala. Okay? Peraí. Kirk, eu estou curioso para saber qual abordagem que você daria se fosse falar em uma palestra da inteligência artificial e do evangelho. Qual seria a abordagem? Ele vai nadar de braçada. Ele vai vender o peixe dele. Olá, eu sou Kirk. A ideia de abordar a inteligência artificial IA a partir de uma perspectiva cristã, integrando o evangelho, pode ser profundamente interessante e inspiradora. Se eu fosse falar sobre esse tema em uma palestra, minha abordagem teria como foco 3 aspectos principais: a sabedoria de Deus, a responsabilidade ética e o uso redentor da tecnologia. Primeiro, começaria reconhecendo que toda sabedoria e conhecimento vem de Deus, conforme vemos em Provérbios 2:6, que diz: "Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento." Essa sabedoria divina também se reflete na capacidade humana de desenvolver tecnologias como a IA, que podem ser usadas para o bem comum e a glória de Deus. Portanto, a IA deve ser vista como uma ferramenta que pode refletir a criatividade e a inteligência dadas por Deus. Em seguida, enfatizaria a responsabilidade ética que temos ao usar a IA. Como seguidores de Cristo, somos chamados a amar o próximo e agir com justiça, conforme Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A IA, portanto, deve ser usada de maneira que respeite a dignidade humana, evite a discriminação e promova a justiça. Por último, falaria sobre o uso redentor da tecnologia. Em Romanos 8:28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos usar a IA para redimir o que há de bom na criação de Deus, ajudando a curar, ensinar e melhorar a vida das pessoas, de maneiras que glorifiquem a Deus. É crucial que, ao avançarmos em tecnologia, mantenhamos Cristo como nosso tesouro mais precioso e usemos essas ferramentas para promover o reino de Deus e não apenas para ganho material ou poder. Se você tiver algo específico em mente sobre esse tema, ou alguma outra dúvida, estou aqui para conversar mais sobre isso. Vou fazer uma última provocação depois.
Kirk, eu tô aqui no grupo de homens, meu nome é Renato. Faz uma oração aqui pra gente, para poder finalizar aqui o estudo. Só para vocês verem. Renato, vamos orar juntos. Mas eu vou interromper no meio. Querido Deus, nos reunimos hoje para buscar Tua sabedoria e direção em nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando e aprendendo mais sobre a Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue guiando nossos corações, nos ensinando a sermos homens íntegros, que refletem o caráter de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, dá-nos força para enfrentar os desafios com coragem e fé. Ajuda-nos a sermos luz para aqueles ao nosso redor, vivendo de maneira que glorifique o Teu nome. Que o estudo que realizamos hoje não seja apenas conhecimento, mas transforme nossos corações e nos aproxime ainda mais de Ti. Abençoa cada um de nós, nossas famílias e todos aqueles que amamos. Que possamos levar a Tua paz e a Tua esperança onde quer que formos. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pessoal, então olha só, para finalizar aqui, ó, a minha apresentação, eu queria fazer algumas discussões aqui com vocês. Ixi, o que aconteceu? Vai manifestar. Voltou, ó. Olha só, pessoal, pergunta, eu queria fazer aqui para reflexão. Quem vai aconselhar seus filhos? Você ou o robô? Quem vai tomar decisões na sua vida? Você ou a máquina? O seu trabalho será substituído por uma IA? E aí, olha só, aí vem o que o irmão ali falou. Seríamos, se Deus criasse um prompt para nós, seríamos fiéis ao prompt de Deus? Porque a máquina, porque olha só, porque a máquina é fiel ao comando do seu Criador. E por que nós não somos fiéis ao prompt de Deus? Isso é uma coisa que eu pensei muito. Nisso nós saímos atrás da máquina. Porque a máquina, ela é fiel ao seu Criador. Ela segue o prompt. O Arnold Schwarzenegger, ele está ali protegendo o John Connor. Ele é fiel àquele negócio. Aí eu fiquei pensando assim, Senhor, o que seria um prompt para mim? Eu criei um prompt aqui, ó. O que seria um prompt para a minha vida? Eu falei aqui, ó. Você criou? Eu escrevi pensando assim, o que seria um prompt que Deus... Sozinho? Não, eu fui escrevendo. Só você? Não, foi. Precisa passar na IA isso aqui, né? Mas olha só aqui, ó. Olha o prompt que eu fiz aqui, que eu falei, o que seria um prompt para eu seguir? Eu pus aqui, ó. Viva segundo os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Busque a Deus em oração diariamente, pedindo perdão por seus pecados sempre que pecar. Utilize o seu tempo para meditar na palavra de Deus, tanto de dia quanto de noite, tomando decisões conforme a palavra de Deus. Eduque seus filhos nos caminhos do Senhor, ensinando-os a amar e respeitar a todos como a si mesmo. Seja fiel em todas as obrigações e relações, buscando sempre a verdade e a integridade. Pratique a humildade, reconhecendo suas limitações e valorizando os outros. Seja sincero e honesto em suas palavras e ações, refletindo Jesus Cristo em sua vida. Dê espaço para o Espírito Santo atuar em seu coração, transformando-o e guiando em cada passo. Seja generoso, compartilhando o amor de Deus. Nós seguimos isso? Nós seguimos, amém. Nós seguimos isso, não? Então eu volto a perguntar, nós corremos risco da máquina um dia aconselhar os nossos filhos? Acho que já aconselho em muitas instâncias, né? Na televisão, isso que eu mostrei para vocês, é um negócio amador. Isso aqui é amador. Isso aqui, lá, com a ferramenta que nós temos lá, nós podemos fazer uma coisa, assim, eu coloquei aqui 116 livros do John Piper, podia colocar milhares de conteúdos. Então, assim, dá para você treinar, deixar ela muito mais precisa. Então, assim, irmãos, eu gostaria de finalizar aqui essa palestra alertando-nos que, se nós não tomarmos cuidado, até nisso a IA vai entrar de uma forma arrasadora em nossos lares. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos não sermos dominados por essa tecnologia, olhando para esse olhar aí. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade de todos.